Eu sou José Roberto Rosa, sou agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, desde 1983. Na década de 80, trabalhei na fiscalização direta, depois chefia de posto fiscal no interior e vim então, na década de 90, para a escola fazendária, onde estou há mais de 20 anos. E também, há cerca de 15 anos, atuo no Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda. Neste vídeo, nós vamos trocar ideias sobre um dos assuntos mais desafiadores do ICMS, que é a substituição tributária. Vamos dividir o tema em 4 módulos, né? No primeiro, veremos as regras gerais. Depois, passaremos para as hipóteses de não aplicação da substituição tributária. Num terceiro momento, veremos o cálculo da ST e as hipóteses de ressarcimento. E, finalmente, veremos também a antecipação do ICMS em relação a produtos sujeitos à substituição tributária. Vamos então analisar, em relação à substituição tributária do ICMS, algumas regras importantes em relação à sua aplicação. Como se trata, desde o início, lá na década de 60, 70, uma situação bastante polêmica, porque eu vou cobrar de João um imposto que é devido por Antônio, né? Eu mudo a pessoa que deverá pagar o imposto. Então, é claro, isso gera muita controvérsia. Então, a Constituição, em relação ao ICMS, ela exige que a lei complementar defina a substituição tributária. Vejamos, então, o que diz a Lei Complementar 87/96, em seu artigo 6º. Então, ela fala: a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes. E aí ela coloca uma vírgula. Quer dizer, então ela já falou que a substituição tributária pode ser para trás, operações antecedentes, o nosso clássico diferimento. Pode ser em operações ou prestações concomitantes, como temos muitas vezes no serviço de transporte. Ou ainda, a mais polêmica, substituição para frente, de operações subsequentes. Agora, repare que a lei complementar coloca uma vírgula. A substituição poderá ser aplicada também, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual, nas operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. É o nosso tradicional diferencial de alíquota na aquisição de ativo ou consumo, material de consumo de outro estado, onde o contribuinte terá que pagar ao seu estado o diferencial de alíquota. Pois bem, a lei complementar define que, se for uma mercadoria objeto de acordo entre os dois estados, haverá também a retenção do diferencial de alíquota. É claro que, nesse caso, sem o IVA, sem a margem, mas o diferencial seco em relação àquela mercadoria. O contribuinte paulista que compra de outro estado vem com 12, aqui é 18. Se vier de Minas Gerais um produto que tem acordo de substituição entre os dois estados, o mineiro substituto deverá já fazer a retenção do diferencial de alíquota. Essa é uma regra específica em relação ao ICMS na substituição tributária. Agora, vamos inicialmente ver algumas situações em relação ao diferimento, substituição para trás, onde quem vende, ele assume a posição de Pôncio Pilatos, né? Vendi com diferimento, eu lavo as mãos, jogo a responsabilidade para outra pessoa. O Estado de São Paulo usa bastante o diferimento e nós temos no regulamento várias situações assim. A situação mais clássica é do artigo 260, onde qualquer venda de um produtor rural paulista com destino a um outro contribuinte paulista, exceto produtor, mas um produtor rural vendendo para comerciante, industrial, cooperativa,
ele joga a responsabilidade para o destinatário. É importante saber sempre que o diferimento ele não cruza a fronteira do Estado. Se o produtor rural for vender para fora do Estado, aí vai ter que pagar o imposto por guia especial. Agora, vendendo dentro do Estado, ele joga a responsabilidade mais para frente. E aí o Estado ele escolhe o momento em que ele quer cobrar e a pessoa mais à frente em que ele quer cobrar. Veja que a lei complementar, ela coloca uma possibilidade de opção para os estados em escolher, após verificado, definido, a pessoa que vai recolher esse imposto diferido mais à frente, a lei complementar ainda assim coloca uma possibilidade. Veja lá, o artigo 8º, parágrafo 1º, onde diz: na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável quando? E aí surgem duas possibilidades que o Estado, na sua legislação, vai escolher uma delas. No momento da entrada ou recebimento da mercadoria, ou bem ou serviço. Temos no Estado de São Paulo várias situações assim. A venda do produtor rural para uma indústria tem a regra geral prevista para o momento da entrada na indústria. A venda da sucata para um estabelecimento industrial também é no momento da entrada na indústria. Mas em relação a vários produtos, o Estado de São Paulo coloca uma regra específica, como que dizendo: eu não quero cobrar no momento da entrada. É bem verdade que quando a indústria faz o débito no livro de apuração do imposto diferido da operação anterior, na maioria das vezes ela também fará o crédito, porque vai utilizar isso no seu sistema produtivo de mercadorias tributadas. Mas alguns produtos, então, o Estado de São Paulo coloca uma regra específica. É amendoim que foi para a indústria? Eu quero cobrar não na entrada, mas no momento, veja o inciso 2 do artigo 8º, no momento da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada. Então eu posso dizer que o ICMS do amendoim que chegou com diferimento na indústria de produto alimentício vai sair junto com o imposto do produto final, da paçoquinha lá vendida pela indústria. O imposto da cana que chega diferido da usina vai sair junto com o imposto do açúcar, englobadamente com esse imposto. Mas veja lá, se essa saída acontecer com isenção ou não incidência, eu tenho uma quebra do diferimento. Mas se o açúcar sair da usina com isenção, destinado, por exemplo, para uma área de livre comércio, isenção sem manutenção de crédito, eu vou ter que perguntar para a usina: deixa eu ver o débito do imposto diferido das operações anteriores. Porque aí, se não haverá imposto na saída do produto resultante, eu não posso considerar que o diferimento está pago, está suprido o imposto da operação anterior. Quem vender com isenção ou não incidência tem uma interrupção do diferimento. E aí eu quero ver o débito no livro de apuração. Exceto se essa isenção ou não incidência tiver manutenção de crédito. Veja o caso da exportação. A exportação é uma situação em que a quebra do diferimento das operações anteriores com os insumos, sim. Só que aí o regulamento mesmo vai falar nas regras gerais de diferimento, artigo 427 e 430. Fica dispensado o pagamento do imposto diferido das operações anteriores, quando o produto resultante for exportado ou tiver uma isenção com manutenção de crédito. Agora, é importante reparar o seguinte: a lei complementar coloca uma terceira possibilidade. Veja o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3, a lei complementar dizendo: o substituto vai pagar o imposto diferido quando ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência de fato determinante do pagamento do imposto, né? Então, se eu estou com a mercadoria no meu estoque, abrigada pelo diferimento ainda, né? Pode acontecer do atacadista comprar com diferimento e ainda vai vender com diferimento. O atacadista de feijão, o atacadista de sucata, o atacadista de amendoim. Agora, se aquele imposto, aquela mercadoria não teve ainda o imposto pago
eu digo, vem a mercadoria e vem o mico junto, né? O mico do diferimento está na sua mão, você vai ter que pagar o imposto. Se acontece um evento, um perecimento, um furto da mercadoria no estoque, aquele imposto não foi ainda pago. Então, aquele estabelecimento em que acontecer esse evento vai ter que pagar o imposto sem direito a crédito, né? É o caso daquele frigorífico aí no interior paulista que comprou as vacas com diferimento, confinou antes de abater. E aí andou vendo uma reportagem na televisão que os japoneses descobriram que se você, antes de abater a vaca, você toca música clássica para elas, né? Dá um pouquinho de saquê, um pouquinho de cerveja, ela fica mais tranquila, né? E quando você abate, a carne fica mais suave. Mas você sabe que a carne fica mais saborosa. Mas você sabe que o brasileiro sempre quer dar um passo a mais, e esse frigorífico brasileiro, ele falou assim, vou tocar música clássica, vou dar um pouquinho de cerveja para a vaca, mas vou ainda passar filme de faroeste para ela. Porque vaca deve gostar de filme de cowboy, então ela vai ficar feliz, vai morrer mais contente. E ele pesquisou, descobriu um filme que tinha ganhado Oscar, filme famoso, moderno, de cowboy. Você não sabe o que aconteceu. Era um filme moderno demais. Chamava-se O Segredo de Brokeback Mountain. E aí, história de dois cowboys, dois vaqueiros, né? Pois as vacas não gostaram do filme. Diz que cowboy, epa, essas coisas aí que esses dois cowboys fazem, cowboy antigo não fazia, não. As vacas ficaram com depressão. Triste de ver que já não se faz mais cowboy como antigamente. Pois metade do rebanho morreu de tristeza, de depressão. Ora, antes de ser abatida, antes de virar produto tributado, as vacas com diferimento morreram. É um evento, veja o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3, quando ocorrer qualquer evento que impossibilite a cobrança do imposto mais à frente. Então aí eu tenho que ter o débito sem direito a crédito. É um caso também de furto de mercadoria no estoque, quando eu adquiri com diferimento. Agora veja lá, diferimento não é benefício fiscal, não necessita de convênio do CONFAS. Então, por quê? Porque o imposto vai ser cobrado mais à frente. Não é opcional, mas é impositivo. Cuidado com a empresa que, num produto abrigado pelo diferimento, ela resolve destacar o imposto. Debitar o imposto, consequentemente, embutir no preço e jogar o crédito mais à frente para uma indústria, por exemplo. Não é possível essa opção, porque o Estado escolhe o momento de cobrar. Se uma empresa vende o produto com diferimento e indevidamente destaca o imposto, vai ser um crédito indevido para o destinatário. Agora, quando a interrupção é prevista para o momento da saída do produto subsequente, o imposto diferido vai estar englobado no imposto próprio do substituto, né? Então, por exemplo, uma planta ornamental que vem com diferimento desde a sua produção, distribuição, venda no atacado e tal, até chegar no varejista. Quando o varejista dá saída do produto com diferimento, não, ela vai dar saída tributada. A quebra do diferimento é na saída dele. O imposto diferido da operação anterior sairá englobadamente com o imposto que ele destaca. Quando o supermercado vende uma planta ornamental, ao fazer o débito dos 18%, embutido nesse valor estará o imposto diferido das operações anteriores. Artigo 430 prevê isso no regulamento. Mas atenção, e o nosso amigo do Simples? Quando o diferimento estoura numa empresa do Simples, coitadinho do Simples, cadê a guia especial do pagamento do imposto das operações anteriores? Então, nós sabemos que a Lei Complementar do Simples, Lei Complementar 123/2006, prevê que ele vai pagar meia dúzia de impostos e contribuições mediante uma guia só, mensal, pelo faturamento. Mas temos as exceções, e uma delas é a substituição tributária. Então, em relação à substituição tributária para trás, o diferimento, sempre que estourar num estabelecimento do Simples, esse estabelecimento terá que pagar por guia especial.
Apenas observe o seguinte: se é uma situação em que o Simples, um atacadista do Simples, compra com diferimento, mas também há a previsão de que a saída dele tem diferimento, aí nenhum pagamento ele fará, nem pelo DAS do Simples e nem por guia especial. Por quê? Porque o momento de interrupção vai ser mais à frente por um outro contribuinte. Uma palavrinha da substituição tributária do serviço de transporte, em que uma prestação de serviço feita concomitantemente com uma mercadoria vai ter substituição tributária. Até julho de 2008, São Paulo aplicava substituição tributária para transportadoras paulistas, né? Hoje não há mais essa substituição tributária. Então, uma transportadora inscrita no Estado de São Paulo, seja do RPA, seja do Simples, ela vai pagar o seu imposto. Imposto normal pelo RPA, imposto pela alíquota, entre aspas, do Simples, 1,25% a 3,95%, quando for transportadora do Simples. Mas prevalece ainda a substituição tributária, veja lá o artigo 316, né? Prevalece ainda para o autônomo e para a transportadora de outro estado, né? Então, quando o Pedro e o Bino, aqueles dois lá do carga pesada, transportadores autônomos, eles começarem um frete no estado de São Paulo, intermunicipal, interestadual, o ICMS é do estado de São Paulo. Sempre que o autônomo ou uma transportadora não inscrita em São Paulo, transportadora mineira, fluminense, paranaense, transportadora de outro estado, começar também um frete aqui em São Paulo, e forem contratados por um contribuinte paulista, esse contribuinte paulista será substituto. Ele deverá cobrar o imposto do autônomo, da transportadora de outro estado, porque o fisco vai querer ver no livro de apuração dele, substituto, o imposto debitado dessa prestação de serviço de transporte. Se ele vai utilizar isso em operações tributárias, terá também direito ao crédito, mas nós teremos que checar o débito feito por ele no livro de apuração. Se o substituto for do Simples, a empresa que contratou o autônomo, que contratou a transportadora de outro estado, então aí, cadê a guia especial? O Simples tem que pagar por guia especial como substituto. Observe que o artigo 316 tem agora, recentemente, uma exclusão da responsabilidade. O produtor rural e o MEI, microempreendedor individual, estão excluídos da responsabilidade por substituição tributária. Um outro detalhe é que se tiver uma empresa transportadora de outro estado, que seja do Simples lá no seu estado, se a situação é de substituição tributária e uma empresa paulista vai pagar por ela, não se fala aí de alíquota do Simples. Estando a operação ou prestação sujeita à substituição tributária, estaremos falando em alíquota cheia, alíquota normal e não alíquota do Simples. Vamos agora entrar na substituição tributária para frente, aquela que efetivamente gera maior polêmica, porque além de mudar a pessoa, o Estado muda o momento e antecipa a cobrança do imposto. Muita polêmica ao longo dos anos, ao longo das décadas, em relação a ações na justiça. Meritíssimo, o Estado está cobrando antes do fato gerador acontecer. Até que em 1993, uma emenda constitucional inseriu no próprio texto da Constituição o famoso artigo 150, parágrafo 7º, onde a Constituição diz: a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. Então, a Constituição abençoa, autoriza a possibilidade do Estado cobrar antes do fato gerador acontecer. Tem que ser por lei. O produto tem que ser previsto numa lei estadual. Agora, a Constituição coloca uma vírgula dizendo: assegurando a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Então veja, na substituição tributária, nós temos sempre que imaginar, que visualizar, pelo menos duas operações acontecendo. A operação própria do substituto, né? Fabricante, importador. Essa operação do substituto do fabricante vai ser uma operação normal, com ICMS que ele sempre paga nas suas vendas. Se ele for um substituto do Simples, vai ser pela alíquota do Simples. Essa operação do fabricante, do importador, não tem substituição tributária. O que tem é a operação subsequente. Então sempre eu visualizo que um fabricante está vendendo para alguém que vai revender. Se ele não vai revender, não se fala em substituição tributária. Então o fabricante destaca, lança na nota fiscal o imposto próprio dele, como faz em todas as vendas. E quando ele vender para revendedor, ele vai também na mesma nota fazer um cálculo à parte do imposto futuro desse destinatário. E nessa nota vai cobrar, vai reter o ICMS das operações subsequentes. O que a Constituição diz é que se essa operação subsequente não acontecer, o Estado é obrigado a devolver esse imposto. Veja o que aconteceu com aquela fábrica de pinga, de aguardente lá de Cabreúva. Cabreúva é uma cidade aí perto de São Paulo, tem uma pinga muito boa. Pois a fábrica de aguardente lotou a carreta com uma carga de pinga, vendeu para um hipermercado de São Paulo, no bairro do Sumaré. Emitiu a nota fiscal e destacou o imposto dela. Você sabe que a pinga, embora bebida alcoólica no estado de São Paulo, a alíquota é 25%. Mas a nossa Assembleia Legislativa estudou profundamente o problema, a situação, e definiu o seguinte na lei paulista: bebida alcoólica supérfluo, 25% de ICMS, vírgula, exceto cerveja e pinga, que aí são gêneros de primeira necessidade, 18%, mais baixo o imposto um pouquinho, né? Aí a fábrica de aguardente debitou 18% sobre a sua operação. E reteve o imposto da operação subsequente da venda do hipermercado, a venda futura. Pois não é que mandou essa carreta aqui para São Paulo num domingo à tarde por causa do trânsito. Vai ser melhor por causa do trânsito, mas não pensou no seguinte: ia ter que passar ali pelo estádio do Pacaembu, era dia de jogo. Quando a carreta passando pelo estádio do Pacaembu, aquela subida ali ao lado, domingo à tarde, deu de cara com uma torcida organizada de um time paulista. Eu não vou dizer que time é, porque eu sou muito isento, muito justo nessa parte, mas foi uma coisa terrível. Eles saquearam a carreta, quebraram tudo, beberam no gargalo. Meu Deus do céu. Não digo que time era, mas quem viu disse que parecia um bando de loucos. Mas, enfim, a indústria de Cabreúva perdeu a carga. Perdeu tudo. Temos dois impostos lançados nessa nota: o imposto próprio da fábrica e o imposto das operações subsequentes. Imposto próprio. Perdeu, Playboy. Lá. Por quê? Porque o fato gerador é a saída. A saída já aconteceu. A mercadoria sai. Se ela voltar, você recupera. Mas se ela não voltar, furto em trânsito, perecimento em trânsito, perdeu esse imposto. Agora, o imposto retido, não tem dúvida que terá que ser anulado. Por quê? Porque não vai acontecer o fato gerador subsequente, da operação subsequente. No estado de São Paulo, quem é que deve reter o ICMS quando vender para revendedores? Fabricante, importador. Cuidado com o importador, porque ele vai retirar a mercadoria do porto, vai desembaraçar a mercadoria. Nesse momento ocorre um fato gerador do ICMS, no desembaraço da mercadoria importada. Ele paga o imposto normal dessa importação, traz para o estoque dele e se credita desse imposto. Até aí não temos nada de substituição tributária. Mas quando o importador vender para um revendedor, ele deverá fazer a substituição tributária. Você vê também no Regulamento Paulista, lá previsto a figura como substituto do arrematante de mercadoria importada, apreendida ou abandonada. É o caso de uma mercadoria apreendida em descaminho, né? Foi trazida do exterior, mas por baixo do pano.
ela é apreendida e, mesmo quando o fisco estadual apreende, tem que entregar para o fisco federal. Quando a Receita Federal leiloa, nesse momento vai ser cobrado o ICMS. Como se fosse no momento do desembaraço aduaneiro, no momento da licitação do leilão da Receita Federal, é o momento da nacionalização dessa mercadoria. O arrematante paga o ICMS nesse momento. Se ele for um comerciante que vai revender, ele paga, traz para o estoque dele, se credita. E aí, no momento da venda, se o produto tem substituição tributária, esse arrematante será substituto. Detalhe importante, nós temos uma situação em que um estabelecimento atacadista no estado de São Paulo será substituto. Veja só, pode haver uma situação de regime especial, transformando um atacadista em substituto. Por regime especial, aí é uma situação por demais específica, né? Mas nós temos uma situação em que um atacadista aqui no estado de São Paulo, ele será substituto. Quando ele estiver recebendo em transferência a mercadoria de uma filial dele que fabricou ou que importou essa mercadoria. Nesse caso, esse atacadista será o substituto quando vender e deverá reter o ICMS na sua nota. Então, voltaremos a isso um pouco mais à frente, mas já dando um exemplo. Então, um atacadista aqui em São Paulo, que recebeu, por exemplo, da sua fábrica em Araçatuba, uma transferência de produto fabricado pela filial de Araçatuba. Um atacadista aqui em São Paulo que recebeu em transferência produto fabricado por sua filial de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Fabricado lá e transferido para cá, esse atacadista será substituto quando vender. Ou recebeu de uma filial dele que importou essa mercadoria. Ele será substituto quando vender. Mas aí, só dessa mercadoria que foi importada pela sua filial. Outras mercadorias que ele compra aqui no mercado interno, esse atacadista será substituído e não substituto. Agora, veja só, a partir do momento que um produto tem substituição tributária, o substituto, fabricante, importador, seja do RPA, seja do Simples Nacional, aplica a substituição tributária quando vender para um revendedor. Esse revendedor também, seja do Simples Nacional ou seja do RPA. O substituto do regime periódico de apuração retém suas notas fiscais. Lancem observações do seu livro de saídas e depois ele vai declarar isso para o Estado numa folha subsequente do seu livro de apuração e numa guia separada, uma guia ST. Então, veja só, substituto do RPA jamais poderá misturar imposto retido com imposto das suas operações próprias. Sua operação própria ele vai lançar na sua guia, na sua apuração. Mesmo que ali tenha saldo credor, ele não pode misturar com imposto retido. Imposto retido puxa uma aba da GIA e vai ser uma GST separado. Então tem que recolher limpinho para o Estado. Já o substituto do Simples Nacional, ele não tem GIA mensal. Retém nas suas notas fiscais, elabora um demonstrativo e recolhe por GARI. Anualmente irá declarar no mês de novembro pela STDA, a declaração de substituição tributária e diferencial de alíquota que ele tem que fazer anualmente no mês de novembro. Alguns lembretes em relação ao Simples Nacional e a substituição tributária para frente, né? Simples substituto, quando vender para revendedor paulista ou de estado signatário. Retém o ICMS na nota fiscal, recolhe como substituto. Quanto ao ICMS próprio, recolhe normalmente pelo DAS, pela alíquota do Simples. Simples Nacional vendendo, seja dentro do Estado, seja para o Brasil inteiro, para consumidor final, para contribuinte revendedor, para contribuinte consumidor, a venda do Simples será sempre tributada pela alíquota do Simples. A venda dele, fabricante, dele, importador. Agora, ele vai recolher também, vai reter o imposto de operação subsequente. No cálculo do ICMS retido,
Uma colher de chá para o simples, vamos ver depois no terceiro módulo, exemplos de cálculo. Mas há já essa regra de que o comitê gestor autorizou no cálculo da substituição tributária o simples, que paga um imposto próprio de 1,25 a 3,95, pode abater a alíquota interna ou interestadual. O imposto que ele pagaria se ele não fosse simples, se ele fosse do RPA. Então há essa possibilidade. Uma outra regra específica do simples, a partir de junho de 2011, quando ele retém a favor de outro estado em operação interestadual, não usa mais o IVA ajustado. O simples só usa o IVA normal. Alguns lembretes sobre os substituídos. Os comerciantes que adquirem com ICMS já retido. Atacadista, varejista. Substituídos do RPA lançam sem crédito na entrada e sem débito na saída. Se venderem por valor menor ou maior, não haverá mais ressarcimento ou complemento. Ressarcimento ou complemento hoje, em relação a valor de venda para consumidor, maior ou menor, só se um dia voltar no Brasil a ter preço tabelado, preço autorizado ou fixado por autoridade competente, o que não existe hoje, preço fixado, né? Autoridade competente existe, o que não existe é o preço fixado por ela. Quando o substituído vender para contribuinte de outro estado, aí aquela situação especialíssima. Quando houver uma venda pelo substituído para contribuinte de outro estado, para qualquer venda para contribuinte de outro estado, tem que ser desfeita a substituição tributária, debita a alíquota interestadual e tem direito ao crédito da operação anterior, artigo 271. Faz débito e crédito normal daí. E ao ressarcimento do ICMS retido, artigo 269. Se revenderem para revendedor de estado signatário, nossa, aí uma dor de cabeça a mais. Terá que fazer uma nova retenção a favor daquele estado. Substituído, comerciante, atenção, você que é comerciante desses produtos, seja atacadista ou varejista, se adquirir de outro estado sem retenção, aí o fisco vai querer saber cadê a guia, você mesmo pagando o ICMS antecipado, o artigo 426A. O simples substituído, é quem mais grita contra a substituição tributária, é o comerciante do simples. Vários deputados federais querem tirar a substituição tributária do comerciante do simples. O problema é como fazer isso, porque se ele só comprasse direto da fábrica, seria mais fácil. Mas a maioria desses centenas de milhares de varejistas do simples que temos no estado de São Paulo, a maioria deles adquire de atacadistas. Ora, quando o substituto fabricante importador vende para o atacadista, já retém o imposto. E aí o atacadista vende para o simples varejista, já está o imposto embutido. Como é que vai fazer para tirar dali? Não é? Quando o simples comerciante substituído adquirir mercadoria sujeita a ST em São Paulo, de fabricante ou de importador paulista, ou de um remetente de um estado que tem acordo com São Paulo, deve vir com ICMS retido. Se vier sem retenção, tem que exigir a nota complementar. Quando compra de remetente de outro estado sem retenção, calcule e recolhe o ICMS antecipado. Quando o simples adquirido de atacadista paulista substituído, deve ter uma indicação na nota. ICMS recolhido por substituição. E aí, nada a fazer. Também ainda no simples substituído, comerciante e revendedor do simples, nas vendas internas ou para não contribuintes de outros estados, segregam o valor e não pagam o ICMS do simples no DAS. É claro, se a minha mercearia do simples, ela vende calçados, sapatos que não têm substituição tributária, quando eu vender, vou pagar pelo meu faturamento 1,25%, 2%, 3% de ICMS. Já quando eu vendo ração PET, pilhas, brinquedos, instrumentos musicais, produto alimentício, material de construção, autopeças, mercadorias que já teve substituição tributária, quando eu, comerciante do simples, vendê-los, não vou pagar novamente ICMS pelo DAS. Tenho que segregar e não vou pagar o valor do ICMS de 1,25, 2, 3, porque já foi pago e foi pago pela alíquota cheia.
Agora veja lá, comerciante do Simples, quando você revender para contribuinte de outro estado, também deve ser anulada a substituição tributária que foi feita anteriormente. Repito, venda interestadual para contribuinte de outro estado. Então aí o Simples deveria pagar pelo DAS e ter direito ao ressarcimento do ICMS retido, artigo 269. Mas não terá direito ao crédito da operação anterior, porque o Simples não tem direito a crédito. Se revender para contribuinte revendedor de estado signatário, aí o Simples terá também aquela dorzinha de cabeça adicional. Estou vendendo para Minas Gerais e tem acordo com São Paulo, tenho que fazer nova retenção para o estado de Minas Gerais. Ora, lembrando, arrematando e mostrando a você esse relacionamento muitas vezes tenso entre a empresa do Simples Nacional e a substituição tributária, é uma situação que vem da lei complementar do Simples. Porque, veja, tanto a Constituição fala que em relação à substituição tributária a lei complementar deve dispor, como a Constituição fala que em relação ao Simples Nacional vai ser uma lei complementar que vai definir suas situações. E a famosa Lei Complementar 123 do Simples, veja o que ela diz. Ela excetua do tratamento incentivado do Simples as operações sujeitas à substituição tributária. Então, no já famoso artigo 13 da Lei Complementar 123, parágrafo 1º, o recolhimento na forma desse artigo, o recolhimento pelo DAS, não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. E aí vem uma lista de situações em que o Simples não irá pagar pelo DAS, mas irá pagar como gente grande, como empresa do RPA, pela mesma alíquota do RPA, ali da empresa maior. É o caso de importação, é o caso de se encontrar mercadoria no estoque dele sem nota, quando ele vende sem nota. E, veja, artigo 13, inciso 13. ICMS devido nas operações ou prestações sujeitas ao regime de substituição tributária. E ainda na linha G, nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto nas aquisições em outros estados. Quer dizer, entrou uma mercadoria por lei estadual na substituição tributária, imediatamente o Simples, com perdão da palavra, vai ser promovido em relação àquela mercadoria. Não irá mais, quando vender, pagar o imposto de 1,25%, 2%, 3% até 3,95% sobre o faturamento, sem direito a crédito. Agora será calculado dele o imposto normal, 18% na maioria dos casos, embora com direito a crédito. E aí vai ser 18% sobre a margem, sobre o valor agregado dele, né? Essa é a situação prevista em lei complementar e que afeta a vida das pessoas do Simples. Pois bem, vimos então algumas regras gerais da substituição tributária aplicáveis em relação ao ICMS.